Boa noite, amigos, boa noite, alunos. Olha, vou ter que fazer um outro vídeo sobre Jones Manuel, porque eu vi outro vídeo em que ele discute com um gramsciano e eu vi de novo as repetições dessas coisas. Aí eu vou ler aqui um trecho dos Estados Unidos da Europa, o texto do Lenin, sob a bandeira dos Estados Unidos da Europa. A desigualdade do desenvolvimento econômico, esse último parágrafo, que é um texto curto. A desigualdade do desenvolvimento econômico e político é uma lei absoluta do capitalismo. Daí decorre que é possível a vitória do socialismo primeiramente em poucos países, ou mesmo num só país capitalista tomado por separado. O proletariado vitorioso desse país, depois de expropriar os capitalistas e de organizar a produção socialista no seu país, erguer-se-ia contra o resto do mundo capitalista, atraindo para seu lado as classes oprimidas dos outros países, levantando neles a insurreição contra os capitalistas, empregando, em caso de necessidade, mesmo a força das armas contra as classes exploradoras e os seus estados. A forma política da sociedade em que o proletariado é vitorioso, derrubando a burguesia, será a República Democrática, que centraliza cada vez mais as forças do proletariado dessa nação e dessas nações na luta contra os estados que ainda não passaram ao socialismo. É impossível a liquidação das classes sem a ditadura da classe oprimida, o proletariado. É impossível a livre unificação das nações do socialismo sem uma luta mais ou menos longa e tenaz das repúblicas socialistas contra os estados atrasados. Que parte, John, você não entendeu aqui? Daí decorre que é possível a vitória do socialismo primeiramente em poucos países ou mesmo num só país capitalista tomado por separado. Então aqui tá sim a teoria do socialismo num só país, está textualmente, é o contrário do que você está dizendo. Eu vi também você repetir essa questão, porque você acha, né? Faz uma interpretação do Estado e a Revolução do Lenin, dando a entender que o Lenin tinha prometido ou dava a entender que logo em seguida, depois da Revolução, o Estado começaria a definhar. Aí você entende que ele fez uma revisão das posições e abandonou essa ideia do definhamento do Estado logo após a Revolução. Só que essa, até onde eu sei, você me corrija se for possível, essa bandeira é anarquista. Como em plena guerra civil, com generais zaristas armados, com 22 países invadindo a União Soviética, como definhar o Estado nesse contexto? Você ainda parece que levanta essa possibilidade. É absurda. O definhamento do Estado aconteceria depois de um longo processo. Você até fala nisso, mas é um longo processo. Aí você supõe que devido a esse tipo de coisa, dessa discussão, o Lenin entraria na rota da revolução traída? Olha, você desenvolveu uma teoria lá bem complicada, que é comparar a revolução burguesa, francesa, com a revolução russa, esse paralelo, não é? Então é o seguinte, você fala em Robespierre, existem muito mais evidências de que Bukharin e Trotsky estavam traindo o Estado, estavam colaborando com invasores estrangeiros, com potências estrangeiras como a Alemanha e o Japão. Existem muito mais evidências do que evidências de que Danton estava envolvido em algum tipo de conspiração com a potência estrangeira. Então, no caso da Revolução Francesa, é bem possível que Robespierre estava ali buscando o poder. Mas no caso da Revolução Soviética, creio que não se aplica essa ideia, a revolução devora seus filhos. Porque ali, Jones, você tem que analisar que existia um processo, um julgamento, em que existiam provas, podem não ser satisfatórias, não é? De que essas pessoas, que é o Bukharin, Trotsky e alguns outros, estavam envolvidos em conspirações, envolvidos em sabotagem, espionagem, traição, ligados a uma disputa de poder. E por isso se ligaram a potências estrangeiras. Um momento ali frágil, delicado da União Soviética.
que uma invasão alemã estava iminente, e uma invasão japonesa também no Oriente. Acho que pelo menos você deve colocar para si essa hipótese, a hipótese de que houve um julgamento e que algumas dessas pessoas eram culpadas, porque eu acho que você parte por uma hipótese muito ousada também, de que os processos de Moscou são falsos e ninguém é culpado, são todos inocentes. Olha, eu acho assim, de nem buscar nesse caso, quem sabe o meio termo resolve, o centrismo. Podem não ser todos culpados e alguns inocentes têm sido julgados, até fuzilados e presos. Mas dificilmente todos são inocentes. Acho que nem todos são inocentes, nem todos são culpados, Jones. É uma hipótese que você deveria levar bem em conta. Aí depois você prossegue, faz a consideração brilhante, boa, de que ali na Revolução não eram só os bolcheviques, tinha os social-revolucionários, tinha os anarquistas, não é? E alguns mencheviques que passaram para o lado dos bolcheviques, igual a gente tem sempre que lembrar o grupo de Leon Trotsky, que era do Soviético de Petrogrado. Agora, aí você, curiosamente, diz que Trotsky era autoritário ali por reprimir aquela base de Kronstadt. Aí você diz que é violência contra a própria esquerda. Então, ali a deformação burocrática, o autoritarismo teria começado com Lenin. Se dá razão aos anarquistas. Os anarquistas foram tratados na porrada e a vitória foi na porrada. Mas olha bem, tem um texto que o Lenin escreve sobre esse episódio. É o discurso aos ferroviários de 1921. Muito interessante, é citado no A Chinesa do Godard. E ele dá um aviso de que a gente tem que combater o elemento pequeno burguês entre nós. E deixa bem claro que aquele lema lá, os soviéticos sem o partido bolchevique, naquele contexto de guerra civil, é um negócio que só favorece os brancos. Na verdade, por trás ali está favorecendo os brancos na guerra civil. Pensa bem na guerra civil, levantar uma bandeira dessa, ali é contra-revolucionário. Então, assim, então não quer violência contra essas pessoas que estão se levantando violentamente primeiro? Eu acho muito complicado. Depois você ainda prossegue. Pois é, então assim, ainda tem mais umas coisas ali nesse debate com o Gramsciano. Então assim, você está numa posição centrista. Aí você diz que usa Trotsky, tem foto no canal, leu muito mais Trotsky que Stalin, beleza. Mas aí depois você considera Foucault e Zizek como contra-revolucionários. Tá. Mas qual é o critério para considerar esses dois e não considerar o Trotsky? O Trotsky, ali nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, eu encontrei uma citação ontem, pesquisando nas obras mesmo. Tem uma citação em que ele se diz derrotista. Tem que transformar a guerra numa guerra civil, igual Lenin fala na Primeira Guerra. E lembrando, na Primeira Guerra, Trotsky era menchevique, não era derrotista, ele é a favor da vitória da Rússia, ele derrotista era o Lenin. Mas ali na Segunda ele se diz derrotista, eu achei a citação. Agora, derrotista é aceitar a derrota para a Alemanha e para o Japão. Pensa bem, era quem está querendo invadir. Então, isso aí, se não tiver um tipo de coisa, se não tivermos muitas evidências de que ele é contra-revolucionário, eu não sei o que é. Você deve seriamente levantar a hipótese de que Trotsky é contra-revolucionário e analisar melhor Foucault e Zizek. Sobre Foucault, já vi você falar, quando falaram de escola sem partido, Jones, te vi falar assim, escola sem Nietzsche, sou a favor. Só que olha aqui o tamanho do livro que eu estou traduzindo, falando das discussões sobre Nietzsche na União Soviética, inclusive no tempo do Stalin. Comentando que O Homem Novo é um livro de 500 páginas, começa lá no final do século XIX, passa no tempo da Revolução Bolchevique e passa a discutir, por exemplo, que O Homem Novo do Stalin, debatido lá pelo Maxim Gorky,
tem inspiração nas ideias do Super-Homem do Nietzsche. Então, eu acho que aí tem que haver uma melhor compreensão desses pontos aí. Eu acho, ao invés de ficar repetindo, beleza, né? Essas considerações, espera aí que não é possível, lendo um trecho aí, você não responda porque eu acho que você está lendo coisas de outros ao invés de ler os textos. Aí você está dando mancada. Olha isso aí, porque eu até acredito que talvez Trotsky, igual você cita um texto traduzido pelo Valério Arcari para falar que Trotsky, ali depois da Guerra Civil, deles terem vencido a Guerra Civil, no começo dos anos 20, pensava em exportar a Revolução para a Índia, mandar um exército ali para a Índia, sair exportando a Revolução. Pois, mas se Trotsky disse realmente isso, vocês têm que ver, eu queria até conhecer, isso eu não aceitei, hipótese eu não sei. Então o Trotsky está muito contraditório, porque é pior do que eu imaginava, porque o que os Trotsky sempre pontuam é que a Revolução tem que acontecer primeiro nos países industrializados. Então eu vi, por exemplo, um vídeo do José Paulo Neto comentando que ele não quer uma faísca ali na Nicarágua, ele não está nem tão interessado na Revolução na Nicarágua. Ele está interessado no primeiro mundo, Estados Unidos, países industrializados, Europa, França e tal. Por quê? Porque Marx, no Capital, falou que a Revolução aconteceria primeiro, possivelmente, nos países industrializados. E o Trotsky, quando a Revolução aconteceu, está no livro do John Reed, tem que citar as minhas fontes, está nos 10 dias que abalaram o mundo. Ele reproduz uma fala de Trotsky, dizendo que o Trotsky só aceitou a Revolução na Rússia como estopim da Revolução na Europa. Isso está no John Reed, então como fala do Trotsky. O que você diz que está nos Estados Unidos da Europa do Lenin, está na verdade como fala do Trotsky no do John Reed. Confere isso para nós aí, amigão. É muita coisa. Eu espero que ao invés de me bloquear em Facebook, Twitter, você responda o debate franco aí, já que no passado aí você reclama que existia violência, disputa fratricida entre a esquerda. Eu acho que aí eu te corrigindo e fraternalmente, amigavelmente, eu espero sua resposta, né? Ok, então boa noite.